Amém, graça e paz, queridos. Boa noite a todos. Queria que mais uma vez você pudesse fechar seus olhos, curvar sua cabeça, elevar o seu coração ao nosso Deus, que já está aqui no meio de nós. Amém? Amado Pai, queremos te agradecer, Senhor Deus, te louvar por esse tempo precioso na tua casa, na tua presença, Senhor. Vem nesse momento, Senhor Deus, falar conosco através da Tua palavra, destapa os nossos ouvidos, desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que possamos de uma vez por todas, Senhor, ouvir e enxergar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade Tua para a vida de cada um de nós. Ainda te peço, Senhor Deus, que a partir de agora o homem cale e só o Senhor fale. Que Tu, a partir de agora, Senhor Deus, venha fazer bem-aventuradas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração diante da Tua face. Ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém, Senhor. Abra mais uma vez a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 7. Eu não vou ler o texto de novo, é só para vocês ficarem assim, atentos, amém? É só para a gente acompanhar, né, a exposição do texto que foi lido. Vejam só, o livro de Josué nos mostra como nosso Deus, usando a vida de Josué que foi o sucessor de Moisés, de como Deus ele cumpriu as promessas que Deus tinha feito ao seu povo, lá no tempo dos patriarcas, no tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó, aquela terra prometida que Deus tinha falado lá naquele tempo, a promessa se cumpre agora na vida de Josué, 40 anos depois de uma caminhada constante ali no deserto. Esse livro é um livro de conquistas, esse livro é um livro de vitórias, e esse povo, comandado por Josué, o povo chega diante de um rio, o Rio Jordão. Deus abre esse rio, o povo atravessa, e logo ao atravessar, ao passar o Jordão, esse povo se depara já com uma cidade grande a ser conquistada, que era o primeiro desafio, aliás, o segundo, né? O primeiro era o rio, era atravessar, né? Aquele grande obstáculo, mas existia ali uma cidade grande, forte, cheia dos seus muros, era a cidade de Jericó. Jericó era uma cidade alta, fortificada. Jericó era uma cidade muito bem armada, militarmente falando, uma cidade muito também preparada. E o povo de Deus vinha de uma peregrinação. O povo de Deus vinha de uma longa caminhada de 40 anos no deserto. O povo não tinha sequer alimento suficiente, o povo não tinha armamento suficiente para poder enfrentar uma batalha contra uma grande cidade, enfrentar uma batalha contra um exército treinado. Eles tinham tudo o que precisavam ter, mas o que Jericó não tinha era o Deus que operava por trás daquele povo que vinha caminhando. Amém? E isso fez toda a diferença. Isso fez toda a diferença porque quem tem Deus, gente, diante de qualquer batalha, já é maioria, já sai vitorioso. Amém? O povo de Israel era mais poderoso do que o povo de Jericó, do que aquela cidade toda que era grande, que era forte, que era preparada. O povo de Israel era mais poderoso com Deus do que aquela cidade toda pronta. Com a ajuda de Deus, eles conquistaram um povo mais forte. Com a ajuda de Deus, eles conquistaram um povo mais poderoso, mais preparado, mais muito bem organizado para lutar. Porém, depois de conquistar, depois que a batalha de Jericó foi vencida, Deus ele deu uma ordem ao povo. Se você voltar um pouquinho no capítulo 6, lá nos versos 18 e 19, Deus dá a seguinte ordem. E Deus diz exatamente assim: guardai-vos das coisas condenadas. E Deus está falando aqui é dos despojos da guerra. Deus está falando aqui é daquilo que sobrou. Deus está falando aqui é do que a batalha ainda deixou para que esse povo pudesse ali, de alguma maneira, trazer para si
algum lucro, algum benefício. Deus diz assim: guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e os confundais. Porém, toda prata, ouro, utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Ou seja, somente o ouro, a prata, o bronze, o ferro era para ser trazido para Deus, o resto era para ficar lá. Amém? Essa era a ordem expressa de Deus para o seu povo, ou seja, não peguem nada. Porque se vocês pegarem, vocês vão estar tornando o arraial de Israel, vocês estão tornando todo o povo aqui maldito. Porém o ouro, a prata e o bronze, não peguem para si não, peguem e tragam para o tesouro do Senhor, tragam para a casa de Deus. Estava tudo bem até aí, até que um homem do meio do povo de Deus, chamado Acã, era um soldado esse homem, ele resolveu desobedecer essa ordem que Deus deu. Ele resolveu fazer diferente, ele resolveu tomar para si ali ouro, tomar para si prata, tomar para si uma capa babilônica ali, para quem sabe não precisar trabalhar nunca, para quem sabe não depender de mais ninguém na vida. E gente, esse texto fala sobre isso. Depois que Acã pegou tudo isso, esses despojos da guerra, que não eram para ser trazidos para ninguém, mas eram para ser trazidos para Deus, ele pega esses utensílios e esconde, ele guarda dentro da sua tenda. Esse texto nos ensina que somente uma coisa pode colocar Deus contra o seu próprio povo. Somente uma coisa pode colocar Deus contra o seu povo que ele ama tanto. Não é o pecado em si que coloca Deus contra a gente. O que coloca Deus contra a gente é o pecado que a gente não confessa. O que coloca Deus contra a gente é um pecado oculto. O que coloca Deus contra a gente é o pecado não confessado. O que coloca Deus contra a gente é o pecado não tratado, não resolvido. Aquele pecadinho que a gente costuma colocar debaixo do tapete, que a gente costuma esconder. E a gente tem que lembrar, gente, uma coisa. Embora você esconda qualquer coisa de qualquer pessoa nessa vida, de Deus você não esconde absolutamente nada. Não tem como a gente esconder absolutamente nada de Deus. De Deus a gente não esconde nada. E esse texto, aí no capítulo 7, já começa falando desse pecado, já começa falando dessa desobediência que esse homem cometeu diante de Deus ao desobedecer essa ordem expressa que Deus tinha dado. Logo no versículo 1, nós vemos que esse homem chamado Acã, ele tomou das coisas que Deus disse para não tomar, pegou aquilo que ele não podia pegar, e o texto diz que a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Preste atenção numa coisa. A primeira coisa a ser notada aqui é que Deus também se ira. Amém? Esse Deus que a gente conhece como um Deus de amor, esse Deus que a gente conhece como um Deus de misericórdia, esse Deus também se ira. Agora, a gente não pode comparar nunca a ira de Deus com a raiva humana. Amém? A gente não pode comparar nunca essas duas coisas. Sabe por quê? Porque a ira de Deus, ela é uma reação justa contra toda e qualquer desobediência que o homem cometa. Amém? Somente Deus é santo. E a sua ira, ela é totalmente justa contra a gente que é tudo pecador. Esse é um assunto muito pouco falado nas igrejas hoje em dia. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil hoje em dia a gente falar de um Deus de amor. É muito mais fácil a gente falar de um Deus compassivo. É muito mais fácil as pessoas quererem ser e ter o seu ego massageado com esse Deus de amor, perdoador. Mas a gente se esquece que Deus também se ira. Deus é Deus no Antigo Testamento. Deus é Deus no Novo Testamento. Deus é Deus nos dias de hoje. Ele não mudou. E eu queria que você entendesse que Ele continua indignado com toda e qualquer iniquidade praticada pelo seu povo. Amém?
Ele se ira do mesmo jeito hoje, com o nosso pecado hoje, e principalmente com o pecado que a gente não confessa, com o pecado que a gente costuma varrer debaixo do tapete, com esse pecado que a gente não procura tratar, que a gente não procura resolver. E quando a Bíblia diz que a ira do Senhor, ela se acendeu, é justamente para comparar com um fogo mesmo. É justamente para comparar com esse fogo que queima, que arde, para mostrar a intensidade dessa indignação de Deus para com o seu povo. E ele compara com o fogo para que esse fogo literalmente venha nos purificar. Sabe como é que esses metais preciosos aqui eles eram purificados? É no fogo, para que saiam deles toda e qualquer impureza. Assim Deus faz com a gente também. E a ira de Deus, ela serve para isso, para purificar o povo de Deus, para tirar de nós toda a impureza, todo o pecado, principalmente aqueles que a gente não quer confessar, que a gente quer guardar, que a gente quer de alguma maneira segurar na vida da gente. Outra coisa importante da gente lembrar aqui, principalmente ainda nesse versículo 1. Apenas um homem pecou, amém? Mas a ira de Deus se acendeu contra todo o povo. Você reparou nisso? Aprenda aqui uma coisa sobre o seu pecado. E eu queria que você saísse daqui entendendo isso hoje. Não existe pecado particular. Não existe pecado que é só seu. Pecado é pecado e é pecado de todos. Amém? Isso porque o seu pecado, o pecado que você comete, acaba influenciando a sua família, acaba influenciando a igreja, acaba influenciando o meio em que você está inserido. A Bíblia nos ensina que todos nós somos membros de um corpo, amém? Nós somos um organismo vivo e todo mundo aqui é membro de um corpo, é parte. Por exemplo, a igreja, ela é comparada com uma árvore. Em outro momento, a igreja ela é comparada com um edifício. Em outro momento, a igreja ela é comparada com um corpo humano mesmo. E essas comparações, elas estão na Bíblia, estão aqui para mostrar para a gente que está todo mundo ligado um ao outro, que a gente não está distante, ou pelo menos deveria estar. A gente deveria estar assim, muito junto, ligado um ao outro, porque nós somos um corpo, o corpo de Cristo, do qual esse corpo, Cristo, é o cabeça. Amém? Quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos deveriam se alegrar também. Quando um do corpo é honrado, todo o corpo deveria também ser honrado e se alegrar com isso. E quando peca? Não peca todo mundo, não? Por que quando peca é só fulano? Não. A gente é um corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Jonas que o diga. Você lembra da história de Jonas? Jonas estava fugindo. E sabe o que Deus ia fazer? Ele ia afundar o barco inteiro por causa do pecado de um só. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que todo mundo ia pagar por um pecado de um só? Está vendo que o seu pecado afeta a vida de muita gente? Está vendo que o seu pecado influencia na vida de muita gente? Então não pense que o seu pecado não afeta quem está próximo de você. Não pense que o seu pecado, o seu erro, a sua desobediência, ela não afeta quem está junto, os seus amigos, a sua família, a igreja. Isso porque todos nós somos parte de um mesmo corpo. Nós somos um organismo vivo. Então todo mundo pagou, a ira de Deus se acendeu contra todos os filhos de Israel pelo pecado de um só, pelo pecado desse soldado chamado Acã. E por conta da desobediência, vai vir agora a consequência disso. O povo de Deus tinha vencido uma cidade grande, amém? Eu falei aqui, a cidade de Jericó, cidade muito poderosa militarmente. Até aí estava tudo bem. Até esse pecado, até então oculto, acontecer, aparecer. O povo parte agora para enfrentar uma cidade chamada Ai.
que em comparação com Jericó, era uma vilazinha, era um vilarejo, era um povoado, era uma cidadezinha pequenininha. Então, para quem conquistou Jericó, uma cidade armada, fortificada, militarmente preparada, organizada para lutar, conquistar Ai era moleza. Conquistar Ai estava tudo certo. O segredo do povo de Deus era a presença de Deus que ia com eles, amém? Mas agora, que o pecado tinha se infiltrado no meio do povo, e agora, que o pecado tinha sido cometido, se infiltrado e ainda escondido, e ainda ocultado, esse Deus já não era mais com seu povo. Esse Deus já não estava mais junto desse povo. Ao ponto de Josué, ele menospreza a cidade de Ai. E sabe o que Josué faz? Ele diz, essa cidadezinha aí, eu não vou mandar o meu exército todo não. Eu vou mandar uns 2 ou 3 mil só. Vão lá e resolvam essa coisa aí. Ele manda um número reduzido de soldados para lutar. Josué começa a fazer avaliações erradas da guerra. Ele menospreza o inimigo. Isso também nos mostra que é Deus quem dá sabedoria aos líderes. Isso nos mostra que é Deus que conduz os líderes do seu próprio povo. Agora, tire Deus da sua vida e você vai ver que até aquilo que você acha e parecer ser lógico, até aquilo que você acha que é uma coisa óbvia, já não vai fazer mais sentido nenhum, porque a presença de Deus não está mais com você. Deus, ele tinha uma aliança com seu povo. Deus, ele tinha uma aliança com a nação de Israel, que é a mesma aliança que ele tem comigo e com você. Amém? Lá em Deuteronômio, um livro antes desse de Josué, em Deuteronômio capítulo 28, o Senhor, através de Moisés, ele nos mostra as bênçãos que podem chegar até nós através da nossa obediência. Amém? Mas nesse mesmo capítulo 28, Moisés também nos mostra, Deus através de Moisés, ele nos mostra também as maldições que causam a desobediência da gente. Do mesmo jeito que ele está mostrando o que é bom e ele manda a gente seguir pelo caminho certo, ele está mostrando também as consequências de você caminhar num caminho errado. E a gente tem muito dessa coisa, sabe? De menosprezar o inimigo. A gente tem muito disso em nós mesmos. A gente, em muitos momentos da vida, a gente se acha forte demais para lutar contra o pecado. Quem nunca abriu a boca e disse, eu paro quando eu quiser? Quem nunca abriu a boca e disse, isso aqui não é nada para mim? E até hoje continua pecando. E até hoje continua com a mesma vida. Tornou-se escravo. Só não quer admitir. Diante disso, Josué e o povo de Deus tiveram uma derrota. Uma derrota vergonhosa contra um inimigo insignificante. Um inimigo que, comparado com aquele outro que eles tinham derrotado, era um nada. Mas isso aconteceu para mostrar a ele que sem Deus, de fato, eles não eram nada. O próprio Senhor Jesus, ele diz isso claramente no seu evangelho, olha, sem mim nada podeis fazer. Sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. E Deus está mostrando isso aqui ao povo de Israel, desde lá do Antigo Testamento. É a palavra de Jesus sendo confirmada desde o Antigo Testamento, e Jesus reafirmando lá no seu evangelho. Quem sabe você, que está aqui hoje, sofrendo com as suas quedas, experimentando derrotas após derrotas na sua luta contra o pecado. Você que está se achando forte demais e diz para você mesmo, eu paro quando eu quiser. E a gente não para nunca. E a gente não vence nunca. Talvez seja porque Deus se afastou da gente. Aliás, a gente é que se afasta de Deus.
através dos nossos pecados, através das nossas atitudes, porque Deus não se afasta de nós. Nós é que decidimos pecar, caminhar no pecado e dar as costas para Deus. Depois do pecado, depois da desobediência, depois dessa derrota vergonhosa, Josué entra em desespero. Olha para o seu texto, a partir do versículo 6. Depois da derrota vem um desespero imenso. A Bíblia diz que ele rasga as suas roupas, as suas vestes. Josué entra em desespero porque ele não estava entendendo absolutamente nada. O que é que está acontecendo? Ele não sabia a causa que tinha feito Deus abandonar o seu povo. Ele não sabia que tinha entrado o roubo, o pecado ali, coisas condenadas ali. E naquela hora ele fez o que todo líder faria. Ele se prostrou diante de Deus, ele orou. Ele colocou a cabeça entre os joelhos mesmo e começou a clamar a Deus. E os argumentos que Josué leva a Deus não são argumentos em prol da sua vitória. Não são argumentos em prol da vitória dos seus comandados, não. Os argumentos que Josué usa diante de Deus, todos eles são em prol da glória do próprio Deus. E é por isso que Deus, ele ouve a oração. Olha o que Josué diz. É como se ele estivesse dizendo assim: Deus, se a gente perdeu aqui, é o teu nome que está sendo envergonhado. Deus, se a gente perdeu aqui, são os teus inimigos que vão zombar de nós, do teu povo, do Senhor. Deus, foi tu que tirastes esse povo do Egito. Foi o Senhor e através do Senhor que nós vencemos Jericó. E a gente não vai vencer esse vilarejo? É mais ou menos assim, eu estou parafraseando. Amém? Mas nessa oração, Josué apela exatamente nesse sentido. Porque absolutamente nada pode ser maior do que o nome de Deus e da sua glória. Não é a derrota minha, porque quando eu perco, quando eu sou derrotado, quando eu sou envergonhado pelo meu pecado, antes de eu ser envergonhado, é o meu Deus que está sendo envergonhado. Antes do pecado ofender você, antes do pecado envergonhar você, o pecado envergonha primeiro a Deus, entristece a Deus. Lembra do filho pródigo? Quando ele entendeu que pecou, ele disse assim: olha, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou dizer a ele: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele entendia que o pecado ofende primeiro a Deus, para depois ofender a ele. Ele entendia muito bem isso, por isso ele disse: Senhor, pequei contra o céu e diante de ti. Porque o pecado ofende primeiro a Deus. Depois da oração, depois que Josué clama a Deus, Deus dá a direção a Josué. Apesar da sua ira contra o seu povo, porque Deus ele se irou todas as vezes que o povo de Deus quebrou a aliança que fez com ele. Isso porque os homens quebram alianças. Deus não quebra alianças, mas os homens sim. É como se Deus tivesse deixado o seu povo ser derrotado, para que eles pudessem viver as consequências do pecado deles. Para que esse povo pudesse viver a derrota, para que esse povo pudesse entender, passar pelo sofrimento, para depois voltar a buscar a Deus. Quando Josué está orando, Deus diz exatamente assim: ei, levanta aí, levanta-te. O que é que você está fazendo aí prostrado? É como se Deus dissesse: olha, tá bom, chega de orar. Você já orou muito. E é até estranho, né? Porque na Bíblia a gente só vê incentivos à oração, orar sem cessar, busque a Deus constantemente. Esse é o único lugar da Bíblia que eu vejo que uma oração é interrompida, é Deus mandando parar de orar porque tem uma coisa ainda mais importante para fazer, que é confrontar o pecado.
Isso para mostrar para a gente que existe sim a hora de orar, mas também existe a hora de agir. Existe a hora da gente se levantar e começar a lutar contra. A gente ora, amém por isso. A gente tem que viver sim uma vida de oração. Eu não estou dizendo aqui para você parar de orar em nome de Jesus. Mas eu quero que você entenda que a oração ela tem começo, meio e fim, para que as nossas ações também possam ter os começos, os meios e o fim. Então Deus revela nesse instante, depois da oração, olha, levanta Josué que eu tenho algo para te dizer. Deus revela a Josué que existiam objetos ali condenados, roubados. Esse povo tocou onde não poderia tocar. E se continuassem assim, eles não iam resistir contra nenhum inimigo que viesse contra eles. Ou seja, vocês vão perder daqui para frente todas as batalhas que vocês lutarem. No Antigo Testamento, uma das maneiras de Deus ele revelar a sua vontade era através da sorte, era tirando sorte, né? A gente vai ver isso também lá no livro de Atos, onde os apóstolos eles lançaram sorte para eleger um novo apóstolo depois de Judas. E a gente depois que vê a descida do Espírito Santo, isso não acontece mais. Porque o Espírito Santo ele dirige a sua igreja, amém? O Espírito Santo ele mostra e dá direção. Mas lá no Antigo Testamento, enquanto o Espírito Santo não descia ainda sobre o povo, era lançando sortes. Antes era assim. E através da sorte, Deus ele começa a bolar um plano para mostrar aonde estava acontecendo o pecado. Primeiro, é como se Deus estivesse dizendo a Josué, primeiro eu vou mostrar a Josué a você uma tribo, depois eu vou mostrar a Josué a você uma família, depois eu vou mostrar a Josué a você uma casa, e dentro dessa casa, dentro dessa família, eu vou mostrar a você um homem. E o homem que eu indicar a você, esse aí é o responsável pelo que aconteceu, e ele vai ser e ter que ser disciplinado. Agora eu pergunto a você, se Deus já sabia quem era, se Deus já sabia a pessoa, porque Deus viu, Deus sabe de tudo, por que simplesmente Deus não revelou a Josué logo, diretamente assim, a pessoa? Será que Deus não sabia? Por que ele não disse logo que foi Acã? E eu vejo aqui, queridos, que Deus queria dar a Acã a oportunidade de voluntariamente se apresentar diante de Josué e dizer assim, eu pequei. Era Deus dando a ele a oportunidade de dizer, eu pequei, eu escondi, eu dissimulei, eu quebrei a aliança, eu fiz o que era mal perante o Senhor. Deus estava dando a ele a chance. E é tão bom quando alguém erra e assume logo que errou. É tão bom quando alguém erra e assume logo a sua culpa. É tão mais honesto, é tão mais digno. Às vezes as pessoas que pecam, elas negam. Mas quando são descobertas, aí diz assim, mas eu estou arrependido e isso aí foi por quê? A gente já sabe logo que essa confissão ela não é verdadeira. Essa pessoa não está arrependida de todo o seu coração. Quem sabe Acã, ele não passou a noite toda dizendo assim, Josué vai lançar sorte, né? É claro que isso não vai cair para mim. É claro que isso não vai dar em nada. Eles não vão me descobrir. Eles não vão saber que fui eu. Deus não vai revelar isso. Deus não vai revelar coisa nenhuma. Tem gente pior do que eu. Quem sabe não tem muita gente hoje pensando assim também. Eu imagino Acã naquela hora, que caiu na tribo dele, que depois caiu na casa dele, que depois caiu na família dele, e ele vê o cerco se fechando, ele disse, eita, está chegando, está se aproximando, o cerco se fecha, e ele ainda continuava na esperança de que a culpa caísse para outro.
Tem tanta gente assim, esperando que a culpa do seu pecado seja lançada nas costas de outra pessoa. Mas a Deus ninguém engana. Em quinto lugar, vem a disciplina. Queridos, é bem certo dizer que Deus perdoa pecados, amém? Deus perdoa os nossos pecados quando a gente confessa. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Disso ninguém tem dúvida. A palavra de Deus é clara a dizer isso. Mas embora Ele nos perdoe, nenhum de nós está livre das consequências dos nossos pecados. A gente não está livre das consequências que o pecado pode trazer para mim e para a sua vida. É por isso que Acã, ele é disciplinado. E ele recebe o salário do pecado. Ele é apedrejado até a morte. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Queridos, para a gente concluir, será que o Senhor hoje trouxe você aqui, sabendo que você precisava ouvir essa palavra? Será que o Senhor hoje trouxe você aqui, sabendo que você precisava desse momento, de assumir diante dEle o que você vem fazendo, o que você vem escondendo, algo que você vem fazendo que não agrade ao Senhor? Será que hoje não é um bom dia para a gente tomar uma decisão e dizer assim: Deus, não importa as consequências, não importa a quem eu tenha que pedir perdão, não importa como as pessoas vão olhar para mim, eu posso até ser disciplinado, mas tem uma coisa que eu valorizo muito mais do que a minha reputação. Tem uma coisa que eu valorizo muito mais do que a minha própria vida. Eu valorizo muito mais o teu nome e a tua igreja. E se você que está aqui hoje teve a sua consciência despertada pelo Espírito Santo de Deus, de que há coisas na sua vida que precisam ser consertadas, coisas na sua vida que quem sabe você tem feito ali e acha que ninguém está vendo, coisas que quem sabe, e pecados que você tem varrido para debaixo do tapete, guardado ali para você, ninguém sabe, mas você sabe. Sabe também que isso é desobediência a Deus, fazendo o que não deve, fazendo e deixando também de fazer aquilo que deveria ser feito. Nessa noite eu quero convidar você, aí mesmo no seu lugar, se achegar a Deus. Se achegar a Deus em arrependimento. E que você pudesse dizer: Senhor, eu pequei. E fazer, quem sabe, diante do Senhor, uma confissão reta, justa, sincera. Dar nome ao seu pecado. Senhor, eu fiz assim, assim, assim. Fazendo diante de Deus essa confissão justa. Porque Deus sabe o que você fez. Deus sabe por onde você tem andado. Deus sabe as pessoas com quem você tem convivido. Deus sabe também as pessoas que porventura possam estar sendo influenciadas pelo seu pecado, pela sua conduta, por aquilo que você tem feito. De Deus a gente não consegue esconder absolutamente nada. Ele sabe. E sabe por que Ele não entrega logo? Ele não mostra logo, Ele não revela logo. É porque Ele está dando a gente a oportunidade hoje da gente poder se chegar a Ele com o coração contrito, arrependido, quebrantado, e poder dizer a Ele: Senhor, eu pequei e o meu pecado é esse. Senhor, diante de Ti eu agi assim, assim, assim.
Tu sabes o que eu fiz. Tu sabes os erros que eu cometi. Mas apesar de tudo, Senhor Deus, não importam as consequências que vão vir. Apesar de tudo, eu priorizo a Tua glória. Eu priorizo o Teu nome, Senhor Deus. Eu amo o Teu nome. Eu amo a Tua igreja, Senhor Deus. Eu não quero envergonhar o Teu nome. Eu não quero envergonhar o Teu povo. Eu não quero que o Teu povo passe por aquilo que só eu deveria passar. Eu não quero que o Teu povo, Senhor Deus, seja punido por algo que somente eu deveria ser punido. Portanto, que essa seja uma noite de arrependimento. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Que a gente hoje se humilhe na presença de Deus, que a gente hoje quebrante o nosso coração na presença de Deus, que a gente confesse, abra a nossa boca, porque Deus já sabe de tudo, mas Ele quer ouvir de você hoje. Ele quer que você confesse, que você abra a sua boca, que você coloque tudo, que você jogue o lixo fora, para que Ele te faça uma pessoa limpa hoje, para que Ele te lave por completo. Aquilo que está mais escondido, que seja revelado hoje, em nome de Jesus. A gente não pode nunca, queridos, dar legalidade ao inimigo, ao diabo, para agir na vida da gente. A gente não pode abrir brecha, porque todo um povo acaba sofrendo. Toda a igreja acaba pagando por um erro que você cometeu, mas que todos acabam também sofrendo. Portanto, que nessa noite hoje seja uma noite de arrependimento, de confissão, de quebrantamento, uma noite de jogar o lixo fora, onde Deus está nos lavando hoje. E é por isso que eu queria orar a partir desse instante. Continue com seus olhos fechados. Continue refletindo sobre aquilo que Deus quer que você abra a sua boca e diga. Amado Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, pela vida da Tua igreja, do Teu povo, Senhor Deus. Tu conheces, Senhor Deus, a vida de cada um dos Teus filhos. Tu sabes, Senhor Deus, os caminhos que eles têm andado, Senhor, os ambientes em que têm convivido. Tu sabes onde eles estão inseridos, Senhor Deus. Portanto, nessa noite, Senhor, eu te peço, Senhor Deus, Tu que conheces, Tu que sonda os corações, vem nessa noite, Senhor Deus, sondar o coração da Tua igreja, para fazer hoje uma igreja limpa, pura, santa, Senhor, diante da Tua presença. Que sejamos, Senhor, diante de Ti, feitos limpos, lavados, Senhor Deus, pelo Teu sangue nessa noite. Isso quando nós confessarmos aquilo que precisamos confessar. Não queremos ter mais, Senhor Deus, absolutamente nada em nós que esteja oculto, que esteja escondido. Não queremos mais nada em nós, Senhor Deus, que não seja tratado, confessado. Algo em nós que não seja um assunto resolvido. Não, Senhor. Queremos estar sem culpa diante de Ti. Lava o nosso pecado, Senhor Deus. Guarda as nossas vidas, Senhor Deus. Fecha as brechas, Senhor, para que o inimigo possa bater em retirada das nossas vidas, em nome de Jesus. Que hoje seja essa noite, noite do arrependimento, do quebrantamento, noite em que a gente possa se voltar ainda mais, Senhor Deus, para Ti. E é assim que te oramos, no nome que está acima de todo nome, no nome santo do Teu Filho Jesus, Senhor Deus. Amém e amém. E enquanto louvamos, vamos trazer ao altar do Senhor os